gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Bom, estava um pouquinho sem conteúdo, não sabia o que trazer pra vocês, então tá aqui um videozinho de perguntas e respostas e vocês mandaram muitas perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, está passando aqui na tela, está no box de descrição também. E, bom, vim aqui responder as perguntinhas de vocês. Tá o meu celular aqui do lado pra mim auxiliar a responder, tudo certinho. Tem minha foto aqui pedindo socorro, mas tá tudo bem. Então, enquanto eu vou conversando assim com vocês, porque eu quero deixar esse vídeo com o menos de corte possível, então eu acho que ele vai ter um tempinho bom. E pelo fato de vocês terem mandado muitas perguntas, eu posso trazer uma parte 2 se vocês quiserem. Porque realmente foi muitas perguntas e eu não sei se eu vou dar conta de fazer uma maquiagem assim e tá ao mesmo tempo conversando com vocês. Mas enfim, sem enrolação, só vamos pro vídeo, né? A primeira pergunta é qual o meu gênero de livro e filme? De livro, eu não sou tão crítica assim com livro, tipo, mas só que ultimamente eu tô gostando muito de livros que têm uma base, assim, um pouco mais de suspense. A maioria dos livros que eu tô lendo agora tem uma parte, assim, mais de suspense, sabe? Que um livro que realmente te prende. E pra filme, eu gosto muito de filme de ação e também filmes de animação. Nossa, tipo, Monstros S.A., filminhos da Disney mesmo, sabe? Eu amo, tipo, amo de paixão. Próxima pergunta que é indicações. Quais recomendações de livro que você recomenda, né? Que é um livro que eu amo muito e eu sempre, sempre, sempre falo dele em lives ou então em vídeos assim. Até quando eu abro caixinha de perguntas lá no meu Instagram pra conversar um pouco com vocês, eu sempre recomendo o livro Traição, que é esse daqui, da capa vermelha, que ele é muito bom. Tipo, os plots que vai tendo nesse livro é muito bom, vocês não têm noção. Tem também mitologia nórdica, que você vai descobrir um pouco mais sobre Loki, Odin e o Thor também, né? Não só sobre eles, mas sobre outros personagens também você vai descobrindo. E às vezes é muito bom você saber sobre isso, porque tem coisa que aconteceu nesse livro que eu realmente não sabia. Então, assim, eu fiquei em choque quando eu tava lendo esse livro e eu matei esse livro em um dia. Então, assim, ele é muito facinho de terminar. Então, eu recomendo super. A Última Festa também, que é um livro que eu não esperava que fosse me prender tanto. O começo eu acho um pouco cansativo, mas, assim, na metade do livro pro final me prendeu super, que eu não consegui parar de ler. Tanto que, tipo, eu tinha parado, sei lá, na página 80, quando eu, tipo, desprendi do livro. E quando eu voltei a ler de novo, eu acabei em um dia, tipo, em uma tarde, de tanto que o livro me prendeu. E também tem outro que é O Homem de Giz, que eu sempre recomendo aqui, e Em Águas Profundas, que é a coisa mais perfeita. E eu gostei muito da escrita da autora, que é da Patrícia, né? Se não me engano, é a Patrícia. É a Patrícia. Os meus livros estão tudo aqui do lado, então dá pra me ver. Que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu gostei da escrita da autora. A próxima pergunta é como é a minha relação com Harry? E eu realmente não falo muito sobre isso, porque é uma, assim, sabe a relação de tapas e beijos? Só que na minha parte não envolve os beijos, mas assim, a gente tem uma relação bem entre irmãos, porque a gente é muito próximo, realmente a gente é muito próximo. Só que, assim, se deixar a gente em uma sala sozinhos, a gente vai brigar. Com certeza, porque ele vai falar alguma coisa que eu não concordo e, assim, a gente vai ficar brigando, brigando. Mas depois a gente tá super, assim, de boas, como se nada tivesse acontecido. Então, ele me trata também como uma irmã e eu trato ele como um irmão. Só que a gente não tem nenhum grau de parentesco, mas assim, ele é um ótimo melhor amigo pra mim. Tanto ele quanto o resto, né, dos meninos, que é da Grifinória.
Só que eu realmente não falo muito sobre isso, porque não tem muito sobre o que falar. A próxima pergunta é uma pergunta que vocês me fazem muito. Sempre tem uma pergunta assim quando eu abro uma caixinha de perguntas, ou então, às vezes surgem aí nos meus vídeos, que é como eu faço pra minha unha crescer tanto assim. E eu tenho que confessar que quando eu era mais nova, a minha unha, eu não deixava crescer por nada. Tipo, gente, eu ficava roendo a minha unha. Tipo, várias vezes no dia, às vezes chegava a minha unha no toco, sabe? E hoje em dia a minha unha é grande. Eu cortei ela hoje porque ela tava muito grande pra mim e tava me machucando. Então eu preferi cortar e também ela tava me incomodando. Então, assim, geralmente é porque. Acho que eu tenho foto aqui, antes de eu cortar, eu vou deixar aqui passando pra vocês o tamanho da minha unha, que ela geralmente é. E assim, como eu fiz ela crescer, como eu fiz, né, pra parar de roer a unha, e deixando claro, os meus pais já fizeram um tanto de coisa. Geralmente, antes, tinha eu não sei se ainda tem na linha da Avon de esmalte, mas antes tinha um esmalte que era apropriado pra pessoa não roer a unha. E, tipo, quando eu era mais pequenininha, né, mais nova, eu tinha muita ansiedade, tipo, eu ficava muito ansiosa com qualquer coisa. Então, eu descontava tudo nas minhas unhas. Então, eu vivia com a minha unha no toco. Quem me conhece antes e vê minha unha agora, acha que, sei lá, é uma pessoa completamente diferente, de tanto que eu roía a unha e hoje em dia eu não faço mais isso. Então, assim, tinha esse produto, esse esmalte que passava na unha, né? E meu pai, mas a minha mãe compraram pra mim. Vocês acham que adiantaram? Não adiantou, gente. Não adiantou. Eu tinha um truque que era assim: a minha mãe sentava comigo e passava. Eu lembro disso, eu lembro muito disso. Eu acho que meus pais não vão lembrar, mas eu lembro muito. Que a minha mãe sentava comigo e, tipo, passava o esmalte na minha unha. E eu ficava ali até o esmalte secar. O esmalte secava, eu ia lá no banheiro, eu tirava, assim, tipo, o excesso de cheiro, de gosto que tinha o esmalte. Eu tirava. Ficava, tipo, horas dentro do banheiro pra tirar. E depois, tipo, quando eu via que tava sei lá, um gosto ou então um cheiro aceitável pra mim roer unha, eu ia lá e começava a roer de novo. Então eu fazia isso. Era praticamente toda semana minha mãe passando esmalte na minha unha. Mas o que eu fiz pra mim parar de roer mesmo foi uma vez que a minha mãe colocou unha postiça na minha unha. Pronto. Eu me senti a própria Cardi B. Tipo, vocês não têm noção. Eu fiquei apaixonada pela minha unha grande daquele jeito, porque a minha unha, ela é, tipo, a minha mão, ela é pequena e é gordinha. Então a única coisa que dá uma mão assim maior e, no meu ver, mais bonita é minha unha grande. Então, quando eu percebi aquilo, eu só deixei minha unha crescer. Tipo, eu parei de roer e eu descontava a minha ansiedade em outras coisas. Tipo, sei lá, às vezes comendo ou então fazendo outras coisas. Eu descontava muito no meu cabelo, cortava meu cabelo, pintava meu cabelo, tanto vocês não têm noção. Então, eu acho que isso fez o meu ritmo, assim, né, pra parar de roer unha. E que eu faço pra minha unha crescer? Uma coisa que eu fiz, que eu coloquei na minha base, foi Monoviar, que eu coloquei algumas gotinhas na minha base e eu passo até hoje e, tipo, as minhas unhas são muito fortes. É muito difícil eu cortar a minha unha ela seca. Eu tenho que molhar a minha unha pra ela ficar mais assim, mais fraquinha, mais maleável pra me cortar minha unha, pra vocês terem noção. Então, assim, não tem segredo. Realmente, a minha unha ela tem um bom crescimento. A próxima pergunta é: o que você diria para o seu eu do passado e para o seu eu do futuro? O meu eu do passado, eu acho que eu diria: continua o que você tá fazendo. Continua seguindo o mesmo caminho que você tá trilhando, que você consegue chegar lá. Com certeza eu falaria isso. Sentasse assim com eu do passado e eu do futuro, eu com certeza faria isso, falaria isso pro meu eu do passado, porque eu acho que ser quem eu sou, assim, me ajudou a chegar aqui aonde que eu tô agora e sem mudar em nada. Então, assim, não mudar em nada e continuar o caminho que eu tava seguindo antes, que com certeza eu iria conquistar tudo o que eu mais almejava, que eu mais almejo agora, né? E o meu eu do futuro,
Eu acho que é nunca desistir e nunca mudar por ninguém. Tipo, gente, vocês não têm noção o quanto eu já me desvirei em, sei lá, em 15, em 30, pra atender a expectativa de várias pessoas que já passaram na minha vida. E hoje em dia eu sei que isso não é preciso. Porque quem gosta de mim vai, assim, fica satisfeito com a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, eu acho que nunca mudar e nunca perder a minha essência. E eu acho que é só isso. E continuar o caminho que eu tô trilhando hoje, né? A próxima pergunta é: qual é o meu maior sonho hoje? E eu acho que o meu maior sonho hoje é futuramente ter o meu canto, tipo, a minha casa, sabe? Um lugar que eu posso chamar de casa. E crescer cada vez mais no ramo que eu tô hoje, que é fazendo conteúdo pra internet. Eu sei que é um sonho, assim, difícil, mas eu tenho certeza que eu tenho capacidade e eu tenho vontade de crescer cada vez mais aqui. E quem sabe conquistar novos ares e quem sabe fazer vlogzinho de viagem pra vocês, porque é praticamente também o meu sonho. E também conseguir levar os meus pais pra fora do Brasil. Não pra morar, porque eu sei que não é uma vontade deles, mas e sim pra apenas apresentar, tipo, um pouco do mundo pra eles, sabe? Hoje em dia esse é o meu maior sonho, porque eu sei que eles me apoiam muito em toda decisão que eu querer pra minha vida. Os meus pais, eles sempre me apoiam, sempre me apoiaram. Principalmente agora pra criar conteúdo pra internet. Os meus pais, eles sempre me deram muito apoio. Então, assim, o mínimo que eu puder fazer pra acrescentar assim na vida deles, eu vou fazer e isso tá se tornando um sonho pra mim, que eu pretendo conquistar logo logo, se Deus quiser. 30 horas depois eu vim aqui mostrar o meu delineado que está totalmente torto, porém a gente finge que ele não tá tão torto assim. A próxima pergunta é um corte de cabelo preferido dentre do que eu já tive nessa minha vida de meu Deus, né? E esse é o meu corte preferido que eu tive por um bom tempo da minha vida e dá pra ver quanto ele era curtinho. E eu amei porque ele se acentuou muito com o meu rosto, sabe? Ele ficou tão bonitinho na época e eu sempre gostei de ter o cabelo bem curtinho mesmo. Então, assim, esse é um dos meus preferidos. E esse corte de cabelo que eu tô tendo agora, com ele cacheadinho, eu acho que super valorizou o meu rosto, só que eu quero cortar ele em camadas pra ele ficar um pouquinho mais cheio. E também quando ele tá molhado, ele fica, ó, dá pra ver aqui que ele fica assim. E eu agora não tô gostando tanto dele assim. Então, provavelmente eu devo cortar em alguma fase aí da minha vida. A próxima pergunta é se na minha DR eu tenho a mesma altura que da CR. E se eu fico muito baixinha perto dos gêmeos? E sim, gente, eu fico uma formiga perto dos gêmeos, porque eu tenho 1,57 de altura e os meninos, eles têm 1,91. 1,90 para 1,91. Então, assim, vocês imaginam eu do lado dos meninos? A próxima pergunta é se eu pretendo ir para alguma DR que tenha o Mateu e o Tom. Não vou dizer que eu já criei, porém, eu estou com muito planos de criar uma DR para colocar eles e também colocar a Malévola como a minha mãe. Isso aí são planos que eu não sei se vai acontecer, provavelmente vai acontecer, porque eu tô com muita vontade, mas assim, não são planos para agora. Porém, vem aí. Bom, e a última pergunta aqui pra vocês é qual o meu signo? E eu sou virginiana com a minha lua em touro e meu ascendente em leão. Então vocês já sabem de onde que eu tiro minha autoestima, né? É isso. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo, tipo, como se fosse uma continuação pra vocês.
porque tem várias perguntinhas também que vocês me mandaram sobre algumas coisas que eu contei na minha última live sobre mim e o Draco e essas coisinhas assim. Vocês perguntaram várias coisas sobre DR também. E eu posso trazer mais um videozinho desse daqui pra vocês, não me maquiando, porém eu sentada só conversando assim com vocês. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Curta e se inscreva, essas coisas que eu falo em todo finalzinho de vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.